Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Bom, o Yuri introduziu o tema. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de busca da seara de luz. O que vem a ser essa seara de luz? Como sabemos, o termo seara se refere a um campo de trigo. Então, quando pensamos em seara de luz, devemos pensar num campo iluminado, ou seja, o nosso processo de iluminação. E essa busca nada mais é do que como percorremos esse caminho que vai nos levar a esse campo de luz, a nossa iluminação. Eu não venho aqui para compartilhar com vocês um manual de conduta, não tenho essa ambição. Nós temos no Evangelho de Jesus nosso manual de conduta, nós temos inúmeras obras espíritas que nos orientam. A ideia aqui é basicamente fazer uma reflexão sobre alguns passos, alguns componentes, para que nós busquemos esse caminho. Nessa explanação, eu primeiro começo falando um pouquinho sobre o que é essa busca. Logo eu passo a descrever um pouco quando devemos empreender essa busca, qual o momento. E finalmente eu passo um pouquinho mais de tempo sobre o como. Quais são alguns desses componentes importantes quando nós pensamos nesse processo? A doutrina espírita, ela tem uma expressão bastante precisa para definir essa busca. Eu creio que, depois da introdução, muitas pessoas já têm na cabeça qual é essa expressão. Ela é... Não apareceu aqui, vamos lá. Ela é o que no Espiritismo chamamos de nosso processo de reforma íntima. Um conceito muito enfatizado, muito mencionado na doutrina espírita. Mas a realidade é que quando nós analisamos esse conceito, ele aparece em tempos tão distantes quanto o que eu encontrei aqui, por exemplo, no Velho Testamento. Quando Moisés passa a liderança do povo israelita a Josué, em busca da terra prometida, e Josué conduz o povo israelita e chega às margens do Rio Jordão para fazer a travessia, o povo olha o Rio Jordão, aquela quantidade de água, e se pergunta como é que nós vamos fazer essa travessia. E no dia que antecedeu justamente a travessia do povo, Josué diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E justamente no dia seguinte, o rio, as águas param e o povo consegue cruzar. Quando pensamos sobre o sentido da palavra santificar-se, o que vem à cabeça? Vem exatamente esse processo de purificação moral, essa fidelidade à aliança com Deus na nossa vida cotidiana. Mas não é só no Velho Testamento. No Evangelho de Jesus, claro, primeiro pela própria atitude no nosso Mestre, todos os exemplos que ele nos deixou, mas em vários trechos aparecem referências a um processo de transformação. Por exemplo, um deles está aí na carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Concupiscência significa esse apego às coisas materiais. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, amigos, o conceito não é novo. Ele consistentemente nos é lembrado ao longo de muitos e muitos anos. Mas o que é fundamental para a nossa reforma íntima? No capítulo 17, eu mencionei o nosso manual de conduta, o Evangelho de Jesus, nesse caso, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no trecho que diz, sede perfeitos, e fala sobre o homem de bem, alguns desses ensinamentos que são críticos para que possamos entender o que é fundamental para a reforma íntima. Recomendo fortemente, porque isso é um sumário, que todos revisitem o capítulo 17 e possam estudar esse pedacinho tão importante da obra kardeciana. Mas nesse sumário, quais são alguns dos elementos que são fundamentais para que nós busquemos esse processo de transformação? Que pratiquemos a lei de justiça, amor e caridade. Façamos todo o bem que possamos, aproveitando cada oportunidade de ajudar os nossos irmãos. Busquemos a todo momento ser úteis. Que façamos o bem pelo bem, nunca esperando alguma recompensa ou pensando em nos vangloriar para com nossos irmãos. Que tenhamos fé no futuro e em Deus, entendendo que tudo que nós passamos nessa vida só acontece para o nosso próprio bem, ainda que nós não consigamos entender por quê. Que sejamos benevolentes e indulgentes, praticando o bem e aceitando as imperfeições de nossos irmãos. Todos nós somos humanos, todos temos imperfeições. Que nunca guardemos ódio, rancor, mágoa, qualquer desejo de vingança em nossos corações, porque esses são venenos que nos afastam do caminho da luz, do caminho da verdade. Que aprendamos a perdoar. Lembremos aí de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Creio que todos devem conhecer. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz, não, 70 vezes 7 vezes. Não é para perdoar só 490. O que Jesus quer dizer, o perdão tem que ser infinito. Infinito em seu tamanho, infinito no número de vezes. Essa capacidade de perdoar que nós temos que atingir. Que busquemos em nós mesmos os nossos defeitos e enxerguemos no nosso próximo as suas qualidades. Uma vez mais em Mateus, capítulo 7, versículo 3, Jesus nos diz, e por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? Que vem dessa nossa tendência, é muito mais fácil enxergar o pequeno defeito do outro do que olhar para dentro de nós e tentar enxergar o que nós temos que melhorar. E finalmente, que qualquer recurso que Deus nos dá, os nossos talentos, essa vida, essa encarnação, que nós utilizemos esses recursos para servir os nossos irmãos que compartilham da vida terrena. Esse é o quê da reforma íntima?
Então podemos perguntar, mas quando? Qual é o momento para que nós façamos essa reforma íntima? Eu trouxe aqui esse trechinho do capítulo 113 do livro Vinhas de Luz, que se chama A Fuga, onde Emmanuel nos diz: razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Emmanuel está aqui nos lembrando da importância de usarmos nossas forças físicas e mentais em tenra idade. Ele está nos dizendo que nós viemos do plano espiritual e encarnamos com uma missão. Temos um trabalho a realizar aqui em nosso próprio benefício, mas também em benefício de nossos irmãos. Então, quanto mais cedo nós iniciarmos essa busca, tanto mais tempo teremos para executar essa missão tão importante que nos foi passada. Ainda no capítulo 113, do livrinho A Fuga, do livrinho Vinhas de Luz, esse trecho, na verdade, antecede o trecho anterior. Emmanuel nos diz: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Daí o título, A Fuga. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Então, encarnamos em nossos corpos físicos e teremos desafios a partir disso. Mas voltando aqui ao Antigo Testamento, no Salmo 139, versículo 14, Davi diz: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Davi está aqui falando justamente de nosso corpo físico. É importante nós lembrarmos, nosso corpo físico é uma bênção de Deus. Uma máquina extraordinária que funciona em plena harmonia, se cuidamos bem dela. Mas é verdade também que o corpo físico nos impõe limitações e nos apresenta desafios muito necessários ao nosso desenvolvimento. A nossa existência carnal nos põe à prova a todo momento. Existe um grande número de tentações à nossa volta. A busca desenfreada pela riqueza ou bens materiais, a luxúria, os diferentes tipos de vícios a que somos possivelmente expostos. Então, para que nós possamos nos elevar, precisamos vencer todas essas tentações. Necessitamos superar as limitações que o corpo físico nos impõe. Nas palavras de Emmanuel, fugir dessa situação. Passando um pouquinho já para o como, do que, transição para o como. E voltando aqui ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de falar do homem de bem e do bom espírita,
Kardec nos traz aqui a parábola do semeador. Eu não vou ler, vou falar dos diferentes elementos, mas não vou ler toda a parábola. Então ele fala do semeador que jogou sementes, algumas caíram pelo caminho, no asfalto, onde não existia realmente um solo fértil para germinar as sementes. O que representam? O que representa esse solo? As sementes que caíram ao longo do caminho. Representa um espírito que simplesmente, ao ouvir a palavra, não presta atenção. E esse ensinamento é basicamente dissipado, perdido. Logo ele nos fala das sementes que caíram nas pedras, que representam aquele espírito que ouve a palavra com alegria, mas como esses ensinamentos não ganham raízes profundas naquele espírito, diante das primeiras tribulações ou problemas, o ensinamento é esquecido e o espírito se revolta. Às vezes se revolta com o nosso Pai. Ele fala também das sementes que caem entre espinhos, e essas sementes representam espíritos que, mais uma vez, ouvem a palavra, são capazes de entender a palavra, talvez até tenham o desejo de implementar mudanças em suas vidas, mas estão demasiadamente apegados à realidade material do nosso planeta. E com isso, eles não chegam à etapa de aplicar esses conhecimentos. E, finalmente, a parábola nos fala do solo fértil, as sementes que caíram em solo fértil e germinam, geram plantas e frutos. E aí ele menciona, algumas renderam 30 por 1, outras 60, outras 100. Existe uma diferença de rendimento dependendo da onde a palavra chegou, porque naturalmente somos todos espíritos em diferentes estágios de desenvolvimento, e também porque não necessariamente aplicaremos o mesmo tempo, o mesmo empenho na nossa jornada. Então, por conta disso, existe essa diferença em relação a qual é o rendimento, o que resultou a partir dessas palavras que chegaram até nós. Então, o que nós podemos fazer? Como nós podemos pensar esse como da nossa reforma íntima para tentar maximizar o nosso rendimento nessa busca? Uma vez mais, não é receita de bolo, não é uma fórmula mágica, são pontos para reflexão. Mas esses são componentes importantes dessa busca. Um processo de despertar, a busca do conhecimento, o processo de reflexão e, finalmente, a ação a partir de tudo isso. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais em detalhe em cada um desses elementos. Qual o sentido da palavra despertar? Nós fazemos isso todo dia, todos aqui na sala, garanto. Chega amanhã, abrimos os olhos e acordamos. Claro, não é esse sentido que nós queremos dar à palavra no contexto da apresentação de hoje. Então eu busquei aqui no Google, ele dá um segundo sentido à palavra, ele diz sair do estado de torpor ou inércia, readquirir força ou atividade. Então claramente estou falando aqui de sair de um estado em que estamos atualmente, habituados a fazer as coisas de uma mesma maneira, e mudar nossa visão ou atitude diante dessa situação. Vou tentar ilustrar contando uma pequena história que nos vai acompanhar nos próximos 4 slides.
o personagem da nossa história se chama Gumersindo. Gumersindo, ele tinha uma vida muito boa. Bem empregado, tinha muito boa educação, uma esposa fiel. Nascido em família católica, não praticante, ele tinha alguma base religiosa, então ele já tinha sido exposto aos ensinamentos de Jesus. Em determinado momento da sua vida, ele já casado, teve filhos. E os que têm filhos aqui na sala podem entender que experiência maravilhosa, recompensadora é você poder educar, ver seu filho crescer, ter realizações. Mas claro, filhos vêm também com uma obrigação. As crianças, principalmente em tenra idade, elas têm um relógio um pouco distinto dos adultos. Comem com mais frequência, acordam do meio da noite, não sabem pedir com delicadeza quando elas precisam de algo. Então isso traz uma série de desafios e disrupção no ambiente familiar. E passando por isso, o Gumersindo, que era uma pessoa um pouco impaciente, ele sentiu um forte impacto. Ele que se dava tão bem com a sua esposa, começou a ter discussões, qual a melhor forma de reagir numa determinada situação que eles tinham com os filhos. Isso gerou estresse no seio da sua família. Uma vez conversando com um amigo no trabalho, não de temas relacionados à sua família, esse amigo mencionou a ele: eu frequento uma casa espírita, você não tem interesse em conhecer o trabalho? E ele não conhecia a doutrina espírita. Mas ele tinha ouvido falar de passes, de equilíbrio, então ele resolveu, acho que eu vou tentar. Porque eu vou lá, tomo um passe, me reequilibro. Essa foi a mentalidade que ele encarou o convite. E ele foi. Passou pela orientação, foi indicado para os passes, foi lá para tratamento de obsidiados, evoluiu para o tratamento de equilíbrio, foi progredindo. Mas como ele era impaciente, ele ia para o passe e tinha a palestra evangélica antes. E aí ele, mas essa história da palestra, eu já oro todas as noites, eu já aprendi sobre a vida de Jesus, eu não acho que essa parte está me ajudando muito, eu quero mesmo ir lá e tomar o passe. Então ele ficava pensando, será que se eu chego antes eu vou economizar um pouco de tempo nessa palestra e vou logo para o passe? Ou será que se eu chegar mais para o finzinho eu vou conseguir otimizar meu tempo? E com isso ele prosseguiu na sua jornada, em suas orientações, principalmente na fase em que ele estava passando pelo processo de ser obsidiado. Ele teve a orientação: por que você não faz um curso na casa? E de fato ele entrou no curso, completou 4 anos de estudos espíritas, se formou e começou a trabalhar na casa. Nesse processo que ele viveu, não foi no momento específico que ele pudesse identificar, mas durante o processo, em algum momento, ele teve um grande despertar. Ele entendeu, sim, o passe é uma bênção divina que me reequilibra. Mas o verdadeiro medicamento são os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina consoladora do Espiritismo. Ele teve esse grande despertar. E na vida nós temos, às vezes, grandes despertares no nosso estágio de desenvolvimento, desafortunadamente, ainda muitas vezes pela dor. Mas nós temos também pequenos despertares. A cada dia ou a cada semana, quando fazemos uma leitura e entendemos algo sob uma perspectiva que não entendíamos antes, nos iluminamos de alguma maneira. Então, o importante é que nós nos agarremos e aproveitemos cada um desses grandes ou pequenos despertares
para buscar esse processo de reforma íntima. Não desperdicemos essas oportunidades que temos nas nossas vidas. Bom, Gumersindo já participava da casa espírita, prestava atenção nas palestras, fez o curso, já estava trabalhando na casa espírita, leu o Pentateuco kardeciano, várias obras espíritas. Ele deu um passo importante, está pronto para ação. Tá certo? Na verdade, o conhecimento é uma etapa fundamental na nossa reforma íntima. Temos que buscar conhecimento a todo momento e sem cessar. Por quê? Gumersindo já julgou que estava num nível bom já li um monte de obra, já aprendi um monte nas palestras, agora eu só vou realizar o meu trabalho. Estou aqui fiel à casa espírita, vou realizar o meu trabalho. Acontece que justamente naquele momento da vida dele, ele acabou mudando de país. Mudou para os Estados Unidos. Coincidência, não? Mudou para os Estados Unidos e naturalmente, quando você muda para um outro país, ele voltou à sua vida. Como é que eu acho uma casa? Como é que eu acho escola para os meus filhos? Como é que eu compro um carro? Eu alugo a casa ou eu compro a casa? Então ele se voltou naturalmente para essas preocupações materiais e, não é que ele tenha esquecido dos ensinamentos espíritas, ele se distanciou. Até porque ele não conhecia nenhuma casa espírita no novo país onde ele estava vivendo. E essa fase inicial passou, ele se encantou com as facilidades que ele encontrou nesse país, comprou o carro, fez o lease lá de 36 meses, pagando um pouco por mês, comprou a casa financiada há 30 anos. Se ele queria alguma coisa, o que ele imaginasse, ia lá no site online, no dia seguinte estava na porta da casa dele. Ele ficou encantado com toda essa facilidade da nova vida material, que nós vemos tanto, principalmente aqui nesse país, não é verdade? Bom, mas o tempo passou e a vida novamente enviou ao Gumersindo um recordatório. Vieram dores, vieram tribulações, apareceram dificuldades depois da calmaria. E ele, nesse momento, se lembrou: eu me afastei totalmente da doutrina. Eu não faço mais absolutamente nada. Será que aconteceu já com algum de vocês? Comigo já aconteceu. Diante de todas as preocupações que são naturais da nossa sobrevivência nesse mundo, eu vou lá no centro espírita os primeiros 2 meses, aí um dia dá uma chuvinha e hoje eu não vou porque está chovendo. Aí na semana seguinte você se atrasa, agora já me atrasei, agora não vou também, e quando você vê, o ano passou. E aí você faz a resolução de ano novo, como o Yuri falou pra gente aqui 2 semanas atrás, e aí você volta no ano seguinte. Então ele se lembrou da doutrina, falou: eu preciso encontrar um centro espírita, encontrou um centro espírita, voltou a fazer as suas leituras, voltou a participar das palestras, se engajou novamente no trabalho da sua espiritualidade. Então por que o conhecimento é tão importante? O conhecimento é importante porque nós evoluímos com o conhecimento, evoluímos em nossas práticas com tudo aquilo que aprendemos, mas você buscar o conhecimento, buscar leituras edificantes, é muito importante porque nos mantém conectados com a nossa realidade espiritual. Diante do mundo material, é fácil que nós nos desviemos do caminho. A busca pelo conhecimento nos ajuda, é um amparo adicional para que nós
continuemos no caminho. Bom, ele teve seu despertar, entendeu a importância de buscar conhecimento. Mas como isso pode verdadeiramente nos transformar? Como que, a partir de um despertar, a partir do nosso estudo da doutrina, da participação de palestras, como isso realmente pode nos transformar? Um elemento adicional que é fundamental é a reflexão. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão, espero não perder ninguém pelo caminho, falando um pouquinho sobre psicologia comportamental. E eu vou fazer a conexão com a doutrina mais tarde, mas tentem me seguir aqui por um momento. Tem um livro muito interessante, não é um livro espírita, não está na literatura espírita, se chama, em inglês, Thinking Fast and Slow, em português, Rápido e Devagar, de um psicólogo comportamental muito famoso, chama Daniel Kahneman. E nesse livro, Daniel Kahneman, ele nos apresenta como funciona o processamento cognitivo do nosso cérebro. E simplificando, ele define que o cérebro faz esse processamento utilizando dois sistemas, o que ele chama de sistema número 1 e sistema número 2. Então, o sistema número 1, ele é rápido, automático, intuitivo, ele não tem um consumo energético muito alto, então não requer um esforço grande para que ele funcione. Já o sistema número 2, ele é lento, ele é deliberado, ele é um processo consciente, requerendo do indivíduo um esforço para a sua utilização. Para ilustrar, quando a gente acorda, as pessoas têm diferentes rotinas, mas se, por exemplo, acorda e vai lavar o seu rosto no banheiro, ou você acorda e vai escovar o seu dente. Você não tem que pensar que agora eu tenho que levantar da cama, caminhar 20 passos, abrir a torneira. Você faz isso de maneira automática, porque seu cérebro ele já identificou todas as etapas, elas são repetitivas ao longo do tempo e o seu cérebro automatizou aquele processo. Já o sistema 2, por exemplo, quando você está fazendo o planejamento de uma viagem, ou você planejando o caminho para algum lugar, considerando fatores como como vai estar o trânsito naquele dia, ou qual é o clima naquele momento, existe algum perigo na minha rota. Quando você está fazendo esse tipo de planejamento, você está usando o sistema número 2. Ambos os sistemas são absolutamente críticos para a nossa vida. O sistema número 1, automático, por exemplo, nosso cérebro, faz com que nossos órgãos funcionem de maneira automática. Alguém fala, coração, bata 80 vezes por minuto. Ou pulmão, respire para que eu possa receber energia. Não é necessário, esses processos estão automatizados no nosso corpo. Ele é fundamental também para a nossa sobrevivência do ponto de vista de resposta a perigos que temos no ambiente. Então, se um ser humano, nosso antepassado, ele visse um leão, e ele tivesse que pensar, é um bicho grande, tem uma patona e garras, tem dentes e corre bastante, já estava devorado pelo animal. Então, quando o nosso antepassado viu o leão, naturalmente ele corria para o outro lado, tá certo? Então, é fundamental para a nossa sobrevivência. Acontece que esse sistema, porque ele toma alguns atalhos, ele nos induz a erros. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, o livro é fascinante, eu recomendo fortemente, embora não seja espírita, porque ele descreve muito bem
quais tipos de vieses ou erros esse sistema causa e que tipo de transtorno traz na nossa vida. Mas para ilustrar, por exemplo, quando a gente está num restaurante comendo e entra um outro casal, senta na mesa do lado e eles estão bastante mal vestidos, e você sente aquele impulso para fazer um comentário que você não deveria fazer, é esse sistema atuando. Quando você está no trânsito, alguém faz uma barbeiragem na sua frente e você quer enfiar a mão na buzina, ou você enfia de fato a mão na buzina quase que automaticamente, esse sistema está atuando. Então, esse sistema ele cria hábitos, mas ele cria também maus hábitos, vícios. Então, o sistema número 2, que é o sistema raciocinado de reflexão, por um lado, ele nos ajuda exatamente a encontrar maneiras de disciplinar ou alterar as coisas ou os hábitos que criamos que não nos favorecem nesse processo de reforma íntima. Colocando em prática a vigília que ele nos permite e o processo raciocinado, nós podemos trabalhar essas imperfeições. Essa conexão com a doutrina. Então, além de nos permitir, de alguma maneira, frear ou alterar esses maus hábitos, a reflexão possibilitada pelo sistema número 2 tem um outro elemento fundamental no processo de reforma íntima, porque só com ele nós conseguimos buscar o autoconhecimento. Uma etapa fundamental da reforma íntima é olhar para dentro de nós, entender como somos, entender que elementos temos que corrigir e definir um plano e tomar uma decisão em relação a esses elementos. Isso requer reflexão. É uma decisão deliberada. Muito bem. Tivemos nossos despertares, seguimos buscando conhecimento, entendemos a importância já de reservar tempo no nosso dia para o processo de reflexão, entendemos a importância que o processo de reflexão e de pensamento tem para que consigamos frear as nossas más tendências e substituí-las por boas tendências, boas ações. Mas o que está faltando? Tomamos a decisão. A partir daí, temos que começar a colocar em movimento, a gerar ação a partir dessas decisões. Lembrando, existe algo no nosso corpo físico, existe algo no nosso cérebro que vai estar mais ou menos jogando contra. E nós temos que vencer essa tendência. E quando pensamos de maneira mais ampla do ensino espírita, além da limitação que existe dentro de nós, no momento que nós baixamos o nosso nível vibratório, porque não estamos conseguindo vencer essas más tendências, quem se aproxima de nós? Aqueles queridos irmãos que não querem que nós sigamos no nosso processo de reforma íntima, não querem, por algum motivo, alguns só para se divertir, os espíritos zombeteiros. Então é fundamental a vigília e essa disciplina. Voltando ao nosso amigo Gumersindo, última parte da história do Gumersindo. Ele voltou à casa espírita, voltou à leitura, refletiu sobre as coisas que ele queria mudar, identificou claramente em si: eu sou muito impaciente. Eu preciso melhorar a minha paciência. E ele escolheu uma dimensão. Ele
no trânsito, ele acabava ficando muito impaciente com os outros motoristas que dirigiam mal, faziam barbeiragem, ou não dirigiam com a maneira que ele achava que os outros deveriam dirigir, então ele metia a mão na buzina, gesticulava, às vezes mesmo abria o vidro e proferia ofensas às outras pessoas. Ele se conscientizou: eu tenho que mudar isso. Tomou a decisão, traçou um plano, ele passou a, entrando no seu carro, ele fazia uma oração e pedia a Deus, pedia ao seu mentor auxílio para que ele conseguisse vencer esse mau hábito. E usando a sua capacidade mental, ele buscava prestar atenção em tudo o que estava acontecendo no seu trajeto para que ele não caísse naquela tentação de ofender os seus irmãos no contexto do trânsito. E ele conseguiu, ele foi progredindo, conseguiu evoluir, conseguiu melhorar a sua paciência, mas claro, sendo humano, num dia atribulado, ou quando estava atrasado para um compromisso, às vezes o comportamento voltava. E nesses momentos, reconhecendo que somos humanos, nós temos também que saber nos perdoar. Aceitar que nós vamos começar o nosso processo de progredir, nós vamos cair, respiramos fundo, nos levantamos e continuamos desse ponto. Não vamos voltar lá para baixo. Desse ponto, seguimos a nossa jornada. É fundamental que aprendamos a nos perdoar, aceitar. Enquanto humanos, vamos passar por esse processo. E assim, ele foi crescendo, foi evoluindo e persistindo no seu processo de mudança. Nesse processo de mudança, nós temos que pensar, como vimos antes, quando falávamos do capítulo 17, o que é que vamos fazer em nosso benefício, o que é totalmente válido, mas também como podemos ter um impacto que vai mais além do nosso próprio benefício e traz o bem ao nosso próximo. Quem é o próximo mais próximo de nós? É aquele que está na nossa casa, na nossa família. Então começamos o trabalho por aí, mas façamos o esforço de expandir o nosso círculo de bem além de nossos lares. Deus nos dá tantas oportunidades de ajudar, a cada dia temos oportunidade de auxiliar. Frequentamos uma casa espírita, nessa casa mesmo temos inúmeras oportunidades de auxiliar. Casas irmãs oferecem trabalhos caridosos que nos oferecem a oportunidade de auxiliar. Então tratemos de arregaçar as mangas e ir em direção ao trabalho que vai colaborar para o nosso progresso e trazer o bem a todos que estão à nossa volta. O imperativo da ação é empregarmos nossas forças realizando o trabalho que, ao mesmo tempo que faz de nós pessoas melhores, também realiza o bem para o benefício de outras pessoas. Eu finalizo essa exposição de hoje trazendo para vocês aqui a mensagem de Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
Fiquem com Deus, nos mantenhamos em oração. Muito obrigado pela atenção.